Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula abençoada de hoje, 16 de julho. E vamos começar com a nossa oração, com a nossa irradiação, para que a gente se conecte numa única sintonia para aproveitar ainda mais o nosso curso abençoado. Então eu vou pedir para você agora que você traga sua mente para o momento presente, para o aqui e o agora. Deixe todas as suas preocupações, correria do dia a dia, do trabalho, do lado de fora da sua casa, ou de onde você estiver, para que você possa se concentrar ainda mais nesta aula abençoada de hoje. Sente-se numa posição mais confortável. Se sentir melhor, feche seus olhos, enche o peito de ar e solta. Respira. Respira profundamente. Procure agora relaxar o seu corpo, porque relaxando o seu corpo, você vai serenar a sua mente. Relaxe seus pés, suas pernas. Relaxe o seu quadril. Relaxe o seu abdômen, seu peito, toda a extensão da sua coluna. Respire. Relaxe seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe o seu pescoço, sua nuca, toda a sua face. Permita que a sua língua ocupe toda a extensão da sua boca. Relaxe seus olhos, suas pálpebras, sua testa e o seu couro cabeludo. Respire fundo. Enche o peito de ar e solta. E agora você está com o seu corpo totalmente relaxado. Cada músculo, cada fibra, cada célula do seu corpo. E a sua mente mais tranquila e serena te permite agora acionar o sentimento de gratidão dentro de você. Agradeça por mais um dia, por mais uma semana e por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais. Agradeça. Agradeça por sua saúde. Agradeça. E transforme a sua gratidão em luz. Respire. Enche o peito de ar e solta. Que essa gratidão se transforme em luz dentro de você. E essa luz possa crescer, expandir, irradiar de dentro de você, envolvendo todo o seu corpo, envolvendo todo o ambiente que você se encontra.
uma sensação de plenitude, de paz, de serenidade tomar conta de você. E assim vamos nos conectando uns aos outros e aos nossos queridos mentores espirituais que estão sempre aqui nos acompanhando, nos trazendo as intuições, as inspirações e o entendimento necessário de cada aprendizado. E assim, irradiando, agradecendo, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Agora mais alinhados, graças a Deus. Vamos dar início ao nosso curso abençoado. Antes de começar, alguém ficou com alguma dúvida do que a gente já viu, da nossa última aula, da revisão da primeira parte? Surgiu aí algum questionamento? Gostaria de comentar, perguntar antes da gente dar início aqui? Bom, todo mundo caladinho. Então vamos prosseguir, né, Dri? Ninguém quer comentar nada, não? O que aconteceu, o que fez, o que deu certo, o que não deu? Não, né? Só lembrando que a gente terminou na parte que a gente falou do ciclo lá do vibratório, né? Pensamento, significado, sentimento, crenças e a questão do médium ser um instrumento, né? E da responsabilidade do médium, né? E que ele é corresponsável pela comunicação, né? E hoje a gente vai dar prosseguimento para fechar a revisão do primeiro módulo. É isso, Dri? É isso aí. E alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que nós estudamos sobre a questão da mistificação que fica lá na questão dos inconvenientes e dos perigos da mediunidade? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Que ficou gravado, ou que não entendeu, ou que tenha dúvida, ou que sentiu assim realmente que aquilo é importante? Eu queria te perguntar um negócio. Se eu souber, o Hélio sabe. Se eu não souber, o Hélio sabe. Mais uma curiosidade mesmo. Enfim, quando o médium que tem a faculdade de psicografar recebe uma mensagem, por exemplo, e entrega essa mensagem para alguém que está ali no centro, né? Independente de ser conhecido ou não, normalmente ele não dá tempo de ele fazer
esse exame de... enfim, passar limpo, analisar a mensagem, ver se ela é conforme, né, a doutrina, se ela não é assim produto de um espírito, digamos assim, que não esteja tão engajado, né, igual vocês falaram. Isso pode acontecer, assim, de alguém receber uma mensagem, uma comunicação, e essa comunicação ali, em virtude ela ter sido entregue às vezes rapidamente, não passar pelo crivo de uma análise prévia ou não. Olha, Hugo, isso é lá na nossa casa, onde a gente trabalha, a gente toma esse cuidado. Por exemplo, quando a gente acontece a gente ter reunião mediúnica e somente entre os médios, somente entre nós, as mensagens costumam até ser lidas lá mesmo, na hora, para a gente. Mas eu não tenho observado lá nos trabalhos, das vezes em que eu participo, de escrever mensagem, médio receber mensagens que vai entregar para fulano, que vai ser assim, a não ser entre o próprio grupo. Mas, quando, por exemplo, médios famosos que a gente conhece aí, a observação do médio é instantânea. Às vezes sim, às vezes não. Depende do conteúdo, depende da casa, depende do grupo e depende da questão do médium, né? Da seriedade, tem muitos fatores, sabe, Hugo? Então, mas geralmente a gente consegue perceber o que está escrevendo. Às vezes não. Você vai lá dentro, quando a gente for estudar os tipos de mediunidade, você vai ver a mediunidade que tem a questão o médium inconsciente, não sabe o que está escrevendo, ele consegue ver na hora, ou ele percebe depois. Então, esse é por isso que a gente precisa estudar a mediunidade, esse é um dos inconvenientes. O médium recebeu alguma coisa, escreveu lá, toma, fulano, eu acho que isso aqui é para você. A gente evita isso, né, Wellington? A gente tem um cuidado com isso. E quando a gente lê alguma coisa lá, Hugo, geralmente entre na sessão dos médios, né, Wellington? Adri, Mas eu é porque... eu não participo das sessões mediúnicas dessa outra casa, somente dos trabalhos de caridade, então eu não sei lá como que eles fazem, mas a gente evita passar essas mensagens, tá? Quando chega assim. Ué, você quer alguma coisa para comentar para ele? Porque ele perguntou, porque está acontecendo, a Cris está ficando na psicografia na quinta-feira, e às vezes chegam algumas mensagens que ela acaba entregando. Hugo, é simples. Tudo vai depender do quê? Da sintonia, tá? Então, no caso de um trabalho em que se busca estar numa sintonia bastante elevada, por parte dos médiuns, né, que há uma preparação dos médiuns com relação não só ao seu estudo constante, contínuo, mas durante o trabalho dele buscar estar sempre concentrado e elevando o seu padrão vibratório, só isso já é um bom filtro para evitar de alguma mistificação. E como a Adri falou, existem vários tipos de médiums, né? Tem o médium que é inconsciente, o médium que é semiconsciente, o médium que é consciente. O consciente é como se ele recebesse as informações por intuição. Então, vem a informação para ele, e ele é que processa e ele é que transmite. Então, é mais fácil para ele fazer esse filtro, sabe? É mais fácil para ele, porque ele está mais consciente. Porém, o inconsciente também faz. Como? Devido à sua elevação moral. Se ele estiver ali numa sintonia, numa vibração alta, buscando a sua reforma íntima, fazendo o dever de casa do médium, né, ele está menos alheio a mistificações. Então, geralmente, o inconsciente, quando ele termina de escrever, que ele não teve acesso à informação, geralmente, né, eu não posso falar que todo médium faz isso, ele mesmo lê depois a mensagem para poder fazer esse crivo aí da mensagem pela forma, pelo fundo, né? Para ele checar, fazer essa checagem, né? Geralmente, o indicado é isso, o médium inconsciente fazer essa checagem assim, depois que ele recebe a informação. Vale aí a questão da sintonia, sempre. A sintonia é o carro-chefe, é o que permite ou não a ligação, tanto com o espírito bom
sério quanto com o mistificador. Ok? Beleza. O Lauro está perguntando aqui, eu tenho uma dúvida. Não deu tempo de ler a pergunta dele. Se aqueles tablados de Oyuja podem ser usados para tentar comunicação com os espíritos ou é totalmente desaconselhável no auxílio para o médium? Tudo depende da intenção, viu, Lauro? Hoje em dia, aquilo lá é apenas uma ferramenta. Hoje em dia, a mediunidade ela está num grau de desenvolvimento que é desnecessário essas ferramentas, esses subterfúgios, esses acessórios para que possa ter uma comunicação. Existem a mediunidade intuitiva, a mediunidade da psicografia, que é escrita, a mediunidade da psicofonia, que é da fala. É desnecessário acessórios. E outra, geralmente as pessoas que se utilizam desse acessório especificamente, elas não usam com o intuito de usar a mediunidade com seriedade. Eles usam no intuito de brincadeira, né? E aí, como eu disse, tudo depende da intenção. Se a intenção da pessoa é usar da mediunidade ou da comunicação com os espíritos como brincadeira, ele vai ser vítima de uma brincadeira, no mínimo. Porque mediunidade não é uma coisa que se brinca, né? Não é uma coisa para se brincar. E é por isso que tem esses inconvenientes aí, ó. Tá vendo? Que a gente vai falar da questão do desequilíbrio, que a Adri vai explicar melhor. Tá? Então, a gente volta lá na questão da mistificação, né? Hoje em dia já é bem mais avançado os estudos sobre a mediunidade, né, a organização disso tudo. Lá no início, quando os espíritos se fizeram aparecer, se fizeram ouvir, né, para que toda a humanidade tivesse a certeza disso, foi preciso de usar de outros instrumentos, né, para poder ficar, para que a humanidade ficasse sabendo, né, efetivamente. Por isso teve a codificação da doutrina, principiou lá com as mesas girantes, e tem toda essa história que vocês já sabem que já foi dito. Porém, os perigos e os inconvenientes continuam os mesmos. Depois dessa parte aqui, vai vir aquela questão da moral do médium, da questão do estudo, da instrução evangélica, né, que vai dar essa base toda. A gente entra aqui na questão da mistificação, uma coisa muito comum de acontecer, de o médium ser enganado, né? Por que o médium costuma acontecer esse tipo de coisa? Falta de preparo, falta de estudo básico, pelo menos o básico, falta de instrução evangélica, falta de fé, falta de confiança em si mesmo, em Deus e no grupo da qual ele pertence. Ou então, gente jovem, né, essas coisas assim, que querem brincar com a questão. Quem nunca brincou de pôr o copo na mesa e falar não sei o quê, o copo vira, o copo anda para lá e para cá? Quem nunca saiu correndo disso daí? Quem nunca perdeu uma noite de sono, de medo, né, por causa dessas coisas? Tudo era uma brincadeira. Mas a questão da mistificação é uma coisa muito séria. A questão da mistificação, você precisa ter muito cuidado para si e cuidado para o outro. Que é uma questão muito grave. Para si, você pode receber mensagens de cunho duvidoso, que vai incentivar você, trazer a ideia de desconfiança, de dúvida, de medo, de incredulidade. Ou, ao contrário, ideias de paixões, de superioridade, tudo isso é mistificação. Quando essa mistificação é só para você corre risco na família, no grupo em que você está, de ser enganado, de trazer o embuste, o engano, né? Isso é muito perigoso. Igual ele estava preocupado aí com a questão da mensagem, que não dá tempo de passar pelo crivo, não dá tempo de ver, né? Por isso que é a confiança no grupo também, né? Porque ali a gente está sempre auxiliando e geralmente algumas casas, tem até uma casa que Uberaba que fazia isso, um médium, inclusive hoje é falecido, eles copiavam a carta na hora, lia em voz alta, gravavam no gravador, naquele tempo era gravado em fita cassete, né? Entregava a fita para a pessoa, porque falou assim, essa carta é para você. No centro da Aurélia Agostinho, eu fui lá participar disso, isso aí eu vi com os meus olhos e a gente tem essa história aí. Mas é um médium de longa data, né, que é santo, que é perfeito? Não, mas um médico que estudava seriamente,
Até já tem história dele, do desencarne dele lá no plano espiritual, voltando a estudar toda a obra de novo, toda a obra básica de Allan Kardec, toda a obra de Chico Xavier, que ele ganhou de presente para continuar estudando. Olha só. Então, estudar nunca é demais. A mistificação, né, não passa de espíritos zombeteiros, brincalhões, né, embusteiros ou espíritos seríssimos devotados no mal, que não vai te atingir diretamente para você não sair correndo, vão agir na surdina devagarzinho, incentivar seu orgulho e semear a desconfiança para poder destruir a casa espírita, para poder destruir o grupo de amigos. Então, a mistificação é coisa muito séria. Quando é para si, pode trazer essas ideias separatistas, né, ideias de inconvenientes. E quando é para o grupo, né, mensagens de cunho, né, que são separatistas, né, semeando a discórdia e a desconfiança entre as pessoas. Também, por causa do misticismo, nós temos a questão do misticismo muito grave em nós. Nós temos uma séria inclinação para acreditar em forças sobrenaturais, né, entes sobrenaturais. Nós temos isso ainda na nossa natureza, que vem lá dos tempos, né, dos cultos, daquela coisa toda. Como a gente ainda tem isso forte, às vezes é fácil nos pegar. Primeiramente, porque somos insolentes na questão da nossa própria educação, na questão da nossa moralidade. Tudo aqui nesse mundo está normal. Tudo. A maldade, os inconvenientes da fofoca, os inconvenientes do falso jornalismo, os inconvenientes das falsas amizades, os inconvenientes das folgas, sabe? Em folga, que eu digo no sentido assim, de folgar com o outro, de não ter respeito mais pelo outro. Tudo é coisa normal, tudo está certo. Então, quer dizer que não tem mais o respeito, não tem aquela coisa. Isso deixa as pessoas viverem, aí, o povo de hoje chama assim, viverem livres. Porque antes éramos escravos? Não. Não é isso. Então, a falta de instrução evangélica faz a gente achar que nesse mundo tudo é normal. E não é. E não é. É preciso buscar seriedade em todos os trabalhos. E os espíritos mistificadores adoram quem sente essa sensação de que tudo que está fazendo é certo. Ou ele vai pelo orgulho, ou ele vai para o sentimento de separação, de não acreditar em ninguém, de não confiar. O misticismo, por causa dessa inclinação, faz o nosso coração buscar sempre ou a dúvida ou o prazer de saber. Nunca, jamais, um espírito benfeitor, trabalhador da casa, vai vir para te responder uma pergunta, se você joga hoje na Mega Sena, se o fulano lá está muito doente, será que ele vai morrer? Será que ele vai viver? Nunca ele vai vir falar isso para você, nunca. Né? Então, desconfie se você vai tomar passe numa casa, que a pessoa chega lá para você, o médium, né, que está lá, vai te dar o passe, alguma coisa, fale algo que destoa daquele trabalho ali daquela noite, que destoa do que você está estudando. Tipo, por exemplo, nas questões de engano, né, do misticismo, quem nunca foi, por exemplo, tomar um passe, ou num terreiro, tomar um não sei o que é lá, um banho de ervas, não sei o quê, quem nunca foi, nunca passou pela situação de a pessoa chegar e falar, você sabia de que fulano está falando isso de você? Você sabia de alguma coisa assim? Gente, só um minutinho, por favor. Já, mãe. Perdão, gente, bateu no meu portão, chamei meu filho. Quem nunca passou por uma situação dessa? Você não está desconfiado, não, de fulano? Tem alguém preparando alguma cilada para você? Tem alguém, ou o contrário também. Você sabia que você é uma pessoa querida demais? Você nunca percebeu que fulano tem um interesse por você? Que fulana te olha diferente? Corre de situações parecidas assim ou parecidas com isso. Isso é mistificação. Isso está te levando ao engano. Porque, gente, engano é assim. Engano é uma coisa que você não sabe. Então, você está enganada porque você não sabe. Por que a mistificação a gente não chama tanto de engano? Engano é quando você não sabe e você erra, porque você estava enganado. Mistificação, a pessoa que faz aquilo com você sabe que está errado, sabe da verdade e tenta te induzir ao erro. Isso é mistificação. Engano é diferente.
Engano, eu posso muito bem lá num lugar, nossa, eu enganei aqui, eu errei o endereço, eu enganei, eu pensava que isso era assim, mas não era, eu não sabia, eu estava enganada. Isso é diferente, né? Então, a questão da mistificação é muito séria. A gente traz essa questão da mistificação, das dificuldades dos espíritos mistificadores para com a gente e para com o grupo. Então, o médium, como o Elton falou, a busca muito séria da oração, o preparo durante o dia todo para o trabalho, o médium que não se prepara. O preparo não é só orar, o preparo é tudo. Desde a prece da manhã, quando você levanta, ciente do trabalho que você vai fazer mais tarde, da alimentação, das palavras ditas no dia, porque se você cair a sintonia, deixar a sintonia baixar, né? Quem já leu sobre Chico Xavier, tem uma passagem dele muito interessante, não me lembro mais a situação que ele estava, ele levou um tombo, mas não é daquela situação daquela senhora não, uma outra situação, ele era jovem, lá em Pedro Leopoldo ainda, e ele levou um tombo muito grande, e chegou a bater com a cabeça no chão. Quando ele se ergueu para se levantar um pouco, que já começou a ficar nervoso, e respirou fundo, já escutou Emmanuel falando para ele, agradeça, Chico, agradeça, mas amigo, agradeça agora. Ele falou, eu agradeço a Deus por tudo, inclusive por esse tombo. Ele falou assim, agora se levanta. Aí ele levantou, sacudiu para ele e falou assim, mas por que você me pediu para agradecer? Né? Não era para me agradecer, mas você mandou agradecer. Ele falou assim, porque se você não agradecesse e ficasse nervoso com o tombo, o que ia acontecer? Você ia entrar na sintonia deles, aí eles iam te pegar direito e os efeitos disso, sabe-se lá Deus o que seria. Então, gente, a sintonia é tudo. Essa fala de Emmanuel define sintonia, né? Jamais entrar na sintonia inferior. Então, o médium se prepara todo dia, desde de manhã que se levanta para o trabalho na casa. Seja para escrita, seja para falar, seja que trabalho que for. Todos nós temos que fazer esse preparo. Mas o médium, aquele que tem a mediunidade ostensiva, aquele que fala, aquele que escreve, aquela coisa toda, que vocês vão entender essas diferenças tudo mais na frente, sobretudo esse. Então, aquele médium que passa o dia inteiro nervoso, o dia inteiro reclamando, o dia inteiro achando dificuldades em tudo, aí fala assim, não, mas não é eu não, é espírito, porque o pessoal já está comigo. Ai, pode ser mesmo que estejam já preparados, mas não é assim. Porque se você melhorar a sintonia, você vai conseguir um trabalho bem melhor e vai conseguir ficar bem. Aí a gente entra para a questão de causar a fadiga. Causa fadiga se você não saber ficar em sintonia, se a gente não saber lidar com isso, para isso a importância dos estudos. A mediunidade, né, não é uma doença, mas pode causar fadiga. Gente, é uma fadiga, pensa na palavra correta, fadiga, não tem outra palavra. Você se sente sem energia. Né? Parece que você está muito cansado, que você trabalhou demais. Há momentos na casa espírita, nas noites de trabalho, que a gente sente as pernas ficarem bambas. Parece tanto que esgota a energia da gente. No momento que a gente cai a sintonia, é só a gente retornar. Se faz uma oração, a gente retorna, como diz nosso amigo, né? Respira, enche o peito de ar, parece que a gente volta. Né? Porque a energia, a gente é muito sugado. Então, tem que prestar muita atenção nisso, todas essas questões. Então, não vamos pensar que mediunidade é doença, que ela pode causar loucura. Nós estudamos isso e reiterando que mediunidade não é doença, médium somos todos nós. A única diferença é que uns têm ela em maior potencial e outros em menor potencial. Uns mais de um tipo de mediunidade, outros mais de outro tipo de mediunidade. E esses tipos nós vamos estudar mais na frente, no próximo módulo depois, para vocês entenderem melhor. E a pessoa em desequilíbrio, né, a mediunidade pode ser prejudicial. A gente pôs aqui, nosso amigo pôs aqui, em desequilíbrio é prejudicial. Não é que a mediunidade está em desequilíbrio, é a pessoa. Né? A pessoa está em desequilíbrio emocional, a mediunidade dela fica toda bagunçada. Qualquer pessoa, o dia que você não está bem, você faz muito bem suas tarefas? Não faz. Né? A gente às vezes não consegue fazer todas as tarefas, ou não realiza elas bem, ou mesmo ainda conseguir com muito esforço realizar bem, você não sente no seu coração a satisfação. Não vem a satisfação porque você não está bem. Então, em desequilíbrio é a pessoa em desequilíbrio. Parece que a mediunidade está desequilibrada. Não é, a mediunidade é a mesma. Né? Mas a pessoa está desequilibrada emocionalmente. Então, a gente precisa aprender a nos conhecer, aprender a buscar Deus. Sempre. Jesus
é o mestre em todas as situações. É o nosso divino amigo, o nosso mestre. No cristianismo está todas as respostas. Todos os erros que aconteceram em nome do Cristo não é por conta do cristianismo, é por conta do coração das pessoas, dos homens. Nunca por causa da religião, nunca por causa do cristianismo, nunca por causa da ideia de Jesus, por causa dos homens que aconteceram todos os erros. Está aqui no Evangelho, muito bem claro para a gente, né? Por isso que o Evangelho sempre vem em primeiro lugar. Então, a gente, né, clareando, era isso daí que eu queria relembrar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, relembrar alguma coisa que leu, pode ficar à vontade. Tudo bem? Então, a mediunidade não causa loucura. Mas existem pessoas que têm uma predisposição, que têm já algum tipo de transtorno mental, né? Ou transtorno psicológico, alguma coisa assim, que tem uma certa dificuldade. Existem pessoas que, quem estuda aí na área da saúde mental sabe muito bem, traços de transtorno todos nós temos, né? Nós temos traços de todos os transtornos que eu conheço. Mas ter o transtorno é outra coisa. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Pessoas que têm uma predisposição à depressão muito séria, ou já têm a depressão. Não, mas ela é média, vai fazer isso vai se curar, tal. A gente vê muitos casos, histórias e livros muito bonitos, mas a coisa não é tão simples assim. A coisa é muito complicada e a pessoa não faz sozinha. Ela precisa de muito amparo e de muito amor da família, dos amigos, da casa onde ela se matricula para poder trabalhar. Então, as coisas têm que ser... tem que ser um trabalho muito grande entre família, entre a medicina, o tratamento psiquiátrico, psicológico que a pessoa faz, e o grupo que ela se matriculou para poder trabalhar mediunicamente. Do contrário, a pessoa não consegue realizar um bom trabalho e ainda pode agravar os sintomas do que ela tem. Pessoas com síndrome do pânico, né? Pessoas com histórico de depressões sucessivas, né? Melhora, volta o quadro de depressão, melhora, volta, transtorno do pânico, a questão da depressão, transtorno bipolar. Então, e a esquizofrenia, geralmente são os mais graves, né? Que é a pessoa que tem uma predisposição para desenvolver isso, ou já está diagnosticado com isso, né? Deve fazer tratamentos, né? E não pegar esse trabalho, assim, para poder fazer a família. Não, a pessoa diz que está escutando vozes, isso é espírito em volta dela, nem sempre, pode ser esquizofrenia mesmo, né? Odri? Sim, pois não. Completa aí, me ajuda aí. Não, só para lembrar o seguinte, essas pessoas que têm essa predisposição de ter esses transtornos, né, é como você falou, perfeito, que a pessoa ela tem que se tratar. E jamais deve-se incentivar ou instigar a mediunidade dessas pessoas. Mesmo que, por exemplo, a família queira levá-la para um centro, para um tratamento, ela vai para o centro para se tratar. Ela deve ser levada para tomar um passe, para ser tratada, para ser convidada a ter contato com as leituras evangélicas, mas jamais incentivar a mediunidade. Jamais. Exatamente. Desculpa te interromper, Adriana. Me ajuda aí, porque às vezes você vai lembrando, lembra de alguns detalhes, apesar das anotações que eu fiz, mas você tem a cabeça melhor do que eu. Então, e não deve ser estimulado também nas crianças, gente. Deixa as crianças serem crianças. Quem nunca viu uma criança brincar com um amiguinho invisível? Toda criança praticamente tem, né? E pode ser da imaginação dela? Pode. Você tem o poder de ver algum espírito do lado dela? Se você viu, pode ser que ele esteja ali, mas pode ser que não. Gente, eu sou espírita há pouco tempo. Estou estudo, a gente procura, né? O Edson tem me ajudado muito, porque ele estuda mais tempo do que eu, é espírita há muito mais tempo do que eu. Mas uma coisa que eu não gosto é espírita que tem a mania de sempre falar que tudo é culpa dos espíritos, né? Existem pessoas que, em outras religiões, a culpa é do demônio.
espíritas já aprendeu que o demônio não existe. Nossa, eu tô com tanto de irmãozinho aqui. Nossa, você vai na outra casa lá no terreiro, não sei na onde. Nossa, você precisa, fazer, nós vamos despachar isso aqui, porque você tá com gente assim, 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 e que não sei o quê. Gente, eu não gosto dessas coisas. Sabe por quê? Porque no Evangelho está bem claro ali que a maioria das coisas, vai lá nos tormentos voluntários, vai lá ler direitinho, que você vai aprender que a maioria das coisas que está acontecendo com você são produzidas por você mesmo. Se tem alguma obsessão em volta de você espiritual, é porque ele achou sintonia com as coisas que você faz. Né? Então, eu não me controlo financeiramente, sai comprando a doidada, a culpa é dos espíritos. Né? Eu eu gosto de falar mal dos outros, eu não tenho respeito pelos outros. Esse é problema dos espíritos. Gente, é nós é que somos a causa das coisas. É certo que esse seu comportamento pode fazer entrar em sintonia mais inferior e atrair outras. Já não tem acreditado? Me diga com quem tu andas, que eu te digo com quem tu és. Só que a gente faz ao contrário. Me diga quem tu és, que eu te digo com quem tu andas, por causa da vibração. O Hélio já explicou isso muito bem. Porém, é minha responsabilidade. Né? Eu vejo muitos espíritos, nossa, eu estou com tanto de irmãozinho aqui em volta de mim, eu falei, nossa, isso que ela não está vendo. A gente consegue, às vezes, ver alguma coisa, é melhor ela nem saber o que realmente está ali do lado dela. Então, a gente é que faz as coisas erradas. Está aqui no Evangelho bem claro o que você produz na sua vida, põe culpa ou no demônio ou nos espíritos. Ainda chamam de inferiores. Allan Kardec usa o termo inferior, mas eu não gosto, já falei para ela, então eu não gosto desse termo. Já falei para vocês também, eu não gosto. Mesmo Allan Kardec usando esse termo, eu não gosto. Né? São espíritos que estão enganados, que ainda não compreenderam. Né? Tem o desejo de vingança, o desejo de vingança é natural, o Senhor o permite. Então, tem o desejo de vingança, né? Tem a raiva. Quem não sente raiva? Nós temos que lutar para melhorar esses sentimentos. Tem um amigo meu da outra casa espírita que ele usa um termo que eu gosto muito, a educação dos sentimentos. Sentimentos também precisam ser educados. Quando a gente vê uma coisa lá que você vai para comentar, você acha que eu não estou exercitando? Os exercícios que o Hélio dá lá na primeira turma. Eu exercito todo dia. Minha boca coçou para comentar com a minha chefe lá, que a outra lá foi ingrata comigo, minha boca coçou. Eu fiquei calada. Consegui? Parabéns para mim, gente. Vocês vão falar não? Parabéns para mim, fiquei calada. Depois a outra lá também eu vi ela fazendo um negócio lá, eu falei, eu vou contar para minha chefe. Quem que ia ser fofoqueiro? Então, eu já fiquei calada. Evitou conversinha. Consegui evitar conversinha. Consegui sair de gente formando panelinha. Sabe? Estou conseguindo fazer isso aos pouquinhos, conseguindo. Porque a gente faz isso tão automático, gente. Nós precisamos mudar urgente. Educação de sentimentos. Tudo isso a gente aprende. Lembra aquela última frase que eu falei, aquela frase da Joana de Ângeles que eu deixei para vocês, né? Quanto a gente vai fazendo isso, você vai fazendo por obrigação, você vai ali até você fazer naturalmente. Então, tem que você vê que você está começando a falar, nossa, o que você estava falando mesmo? Não, nada não. Eu pensei alto aqui, desculpa, não é nada não. É assim, eu comecei assim, e assim, estou conseguindo. Então, a gente precisa, né? Acabei entrando no outro assunto, mas a gente precisa a questão da educação de sentimentos. Aí entra a reforma íntima. Reforma íntima é educação de sentimentos. É mudança, virar mudança. Assim, quando você vai para reclamar alguma coisa, então a gente atrai. Então a gente passa por dificuldades sempre culpando outras pessoas, nunca nós mesmos. Eu sou a chave de tudo. Tem uma frase também da paleontologia que eu gosto muito, que é a chave, que no presente está a chave do passado. Né? É agora no presente que você descobre como foi no passado. Então, a gente fica assim, né? O Chico sempre contava essas histórias. A gente perto assim, nossa, Chico, eu fui isso, descobri que eu fui isso, fui aquilo em vidas passadas. E ele ficava pensando, né? O que importa isso agora? Porque agora você está vivendo. Quem disse esse Bezerra de Menezes, que fala assim, que agora você está andando entre todos os seus feitos do passado. E a gente deseja muito ter um futuro melhor, então é preciso mudar o jeito de andar, então. Né? Porque do jeito que estava lá não estava muito bom, não. Pelos efeitos, você conhece a causa. E pelo que você está, as causas, você está fazendo negócio igual agora, você está consciente, você sabe dos efeitos do futuro. Bom, continuando aqui, não deve ser estimulado em criança, deixa a criança ser criança. Se você perceber, quando o papai, a mamãe percebe que a criança
está um pouco além da conta, tem alguma coisa ali, procure ajuda psicológica, procure ajuda do pediatra e procure ajuda no centro, sim, para essa criança passar por tratamento espiritual, receber passes, ser inserida na evangelização, né? Por enquanto está um pouquinho parado, ainda por causa da pandemia, mas logo vai retornar, se Deus quiser, né? Então é necessário cautela com tudo isso. A gente está dando só uma pincelada aqui, senão eu vou ficar falando igual eu falei da outra vez. Alguém quer comentar alguma coisa, complementar, meu amigo, alguma coisa aí que eu tenha esquecido? Não, só dizer. Pode falar, Edna. Quem está falando? Depois eu falo. Chegou gente aqui. Ah, tá. Igual aconteceu aqui agora. Essa questão da responsabilidade, né? De você trazer responsabilidade para você. Sim, sempre. Eu sou responsável pela minha vida, pelos meus atos, pelas minhas escolhas. Então é muito mais fácil, quando eu tenho um problema, eu colocar a culpa no outro. É muito mais fácil, quando algo dá errado para mim, mas foi minha esposa que não me deu apoio. Mas foi o meu patrão que não me deu o equipamento para eu trabalhar direito. Mas a gente sempre joga para o outro, é fácil, né? É fácil fazer isso. Mas porque foram os espíritos que me induziram a fazer isso. Eu não gosto disso de jeito nenhum. Eu já ouvi demais, muitos médiums falar, não, é porque eu estava sob influência. E você estava sob influência porque ele veio do nada e ele te obrigou a te influenciar. Ou você permitiu, através da sua sintonia, haver aí uma conexão na qual ele acabou te induzindo. Ou melhor, te sugestionando algumas coisas e você aceitou porque você estava na mesma sintonia dele. Portanto, como eu falei, né, na aula passada, a gente terminou falando disso. Nós somos o médium é corresponsável pela comunicação. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se eu falei algo, por exemplo, para a Adriana, que eu ofendi ela sob influência de algum mistificador, ou de algum espírito ali que estava querendo me prejudicar e causar intriga entre eu e ela, e se eu permitir essa conexão entre mim e esse espírito, e aí eu acabei sendo induzido a falar algo para ela e ferindo ela, eu sou o culpado porque eu permiti a conexão. Eu estava numa sintonia na qual esse espírito se conectou a mim e conseguiu me manipular, porque eu permiti. Então a culpa não é do espírito, é minha. E uma vez que eu trago para minha responsabilidade das coisas, eu trago as rédeas da minha vida nas minhas mãos. Porque ali, eu trazendo para minha responsabilidade, eu tenho o poder de escolha para mudar. Isso mesmo. Uma vez perguntaram para uma senhorinha desse tamanhozinho aqui, de quem é a culpa da fome no mundo? Uma senhorinha. Ela falou assim, é minha. Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram para ela, de quem é a culpa da fome no mundo? Ela falou, é minha. E a culpa era dela, de fato? Claro que não. Mas ela falando assim, ela trazia a responsabilidade para ela e trazia a possibilidade de fazer algo para amenizar a fome do mundo. E ela fez. Quem não sabe da história dela, quantas crianças, quantas pessoas ela ajudou a matar a fome. E ela só conseguiu isso porque ela trouxe essa responsabilidade para ela. Então, é muito fácil dar desculpinha. Não, mas a culpa não foi minha, foi do fulano, foi do patrão, foi da esposa, foi do marido, foi do pai, foi da mãe, foi de Deus. A gente culpa até Deus. Foi do espírito que me influenciou. Se o médium é um médium que procura educar-se, educar seus sentimentos, procura conhecimento, procura estudar, entender sobre si mesmo, sobre a sua mediunidade,
ele está muito menos alheio a essas influências e essas manipulações. Porque ele está alinhado com o conhecimento evangélico. E tudo que vier que é fora do evangelho, que é fora dos ensinamentos do bem, de Cristo, ele vai pôr na balança e ele vai entender, opa, isso aqui não está muito legal não, isso aqui não está batendo. E aí ele não vai se permitir. Porque igual a Adriana falou, só é enganado quem é ignorante, ou seja, quem tem desconhecimento sobre algo. Então, eu me engano quando eu não conheço algo, né? Mas quando eu conheço, eu não sou enganado mais, porque eu já sei pesar, eu já sei analisar, eu já tenho conhecimento para não deixar ser enganado. Então, temos que trazer responsabilidade para nós. E a responsabilidade da comunicação é do comunicador, e isso vale para o médium. A responsabilidade da comunicação que vem na mediunidade dele é dele, porque é ele que fez a conexão. Fala, Hugo. Então, talvez assim, eu penso, né, que conseguir... Conhecimento não é garantia de sucesso para ninguém, né? Porque tem uma série de sentimentos aí que às vezes vão lá e sabotam, né? Vaidade, uma série de coisas. Quando você vê, você já caiu na armadilha. É claro que se você tiver um conhecimento maior, a possibilidade de você cair é menor, mas talvez o que é importante também é a capacidade de retificação da pessoa, né? Viu que caiu e vai lá e tentar consertar o erro, o dano, se é que é possível, né? Porque à medida que também você se propõe a fazer isso, você vai quebrando uma série de outras, eu acho, né? Você vai quebrando um padrão que hoje em dia todo mundo é certo, né? Se você falar que a pessoa está errada, ela está acima da ciência, ela está acima de todo conhecimento, ela é inatingível, né? Porque às vezes ela lê um artigo qualquer e ela acha que... Estou dando um exemplo só. Então, assim, às vezes caiu, acho que quem não cai, né? Quem não escorrega, né? Agora, talvez tentar ir ali e voltar atrás e baixar a cabecinha, colocar o rabinho entre as pernas, né? E reconhecer que realmente você exagerou, é um passo, né? E isso vai criando um hábito, né? Cai naquela roda que você apresentou, né? Cria um hábito, de repente aquilo já fica mais comum. Eu acho, né? Não sei. É isso aí. Por isso que a Adri falou do educar os sentimentos. Porque são as duas asas, né? A asa do conhecimento, para que você consiga exercer as coisas de uma forma racional, coloque a razão para entender a lógica das coisas, e você coloca também a educação do sentimento, coloca o amor, coloca em prática aquilo que você aprendeu, né? Então é o conhecimento e a sabedoria, a educação do sentimento, o amor, as duas asas, né? É isso que vai fazendo que a gente vai evoluindo. E se errar e reconhecer, como o Hugo está falando, isso é humildade. Exatamente. Educar os sentimentos. Fala, Edna, pode falar. Outro dia eu andei perdendo a paciência e, como você diz, já ia jogando a culpa em outras pessoas. Aqui na mesa, na área mesmo, eu não tive outra opção a não ser abaixar a cabeça e já estava bem nervosa. Eu falei, não, eu não posso. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente encostei a cabeça na minha mão e fiz uma oração do Pai Nosso com a Ave Maria e tentei me acalmar, porque não adianta eu tentar consertar o outro. Nesse momento não é um momento de discussão. Não tinha nem como discutir. Então, o que eu fiz? Não adianta. Eu vi que realmente eu tenho que fazer a minha parte, querendo ou não, gostando ou não. Eu tenho que me reeducar. Então, eu parei,
rezei e me senti muito melhor. Terminei o meu serviço e no final acabaram que deu tudo certo. Sem eu falar nada, Ai, aham. fui ajudada Tá vendo? pelas pessoas que eu ia julgar. Tá vendo? E eu achei muito bom, E ficou bem, porque né? Porque tem pessoas que fiquei. alegam que não dizer, que não desabafar faz mal. Não, mas a oração é a melhor coisa para desabafar. Aí, minha oração é a melhor coisa. É a melhor coisa. Eu vi que a oração me trouxe paz, me trouxe serenidade. Se, como se diz, né, eu tinha alguns irmãozinhos me querendo chegar, com certeza não chegaram. Porque com a oração você mudou a sua sintonia, Sintonia. o seu padrão vibratório Subiu. elevou, né? Justamente. Foi, eu pensei em vocês. Aliás, em vocês não, Nossa, que tudo, bom! né? Porque. Mas me veio, Eu sabe, acho que aquela é bom sensação? estudar, né, Edna? É bom demais. Sim, sim, é muito Instrução bom. é tudo, é É. muito bom. E eu Aí, realmente eu adorei, sabe? Foi uma sensação plenitude mesmo de. É como você respirar, aquele ar Ali. mais limpo Uhum. e aspirar. como diz o nosso amigo, orai e vigiai. Justamente é o que eu estou fazendo. Não Ai, adianta Orai, só orar também, né? Eu tenho que me vigiar, não os isso outros. aí. eu usou, E vigiar a gente, ju- orar e a gente acha que é vigiar os outros. É não, vigiar não, é a nossa mim mesmo. E também, outro dia eu estava me sentindo muito ruim, essa oração que você faz aí, eu estava deitado. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Ele disse que geralmente na hora que está deitada não é para fazer. Mas eu falei assim, eu vou me libertar, eu vou me soltar minhas pernas, vou me relaxando, vou fechar os olhos, vou pensar em coisas boas, sensações, mas me trouxe uma paz tão grande. E eu Ah, não dormi. Parabéns, Não foi assim, parabéns, aquele sono de dormir, mas foi aquela sensação gostosa, uma sensação de parabéns. paz, Que é a ótimo. fico palavra. feliz de ouvir isso. E aí, É, isso tudo, eu tô tentando, né? A gente tem Tá que, pelo fazendo, menos, né? tentar, né? Lógico. E não é porque que não deu certo uma vez que eu vou desistir. De jeito nenhum. Jamais. Não costumo desistir fácil. é um processo de É aprendizado, um processo. né? Leva tempo. Demora, né? Mas eu tô Claro, conseguindo. gradativo, aos É, pouquinhos, degrau a degrau, né? degrau a degrau, passo por passo. Como Então, se E diz, e eu gostei, viu? Realmente funcionou. Para mim funcionou. funcionou. Entre outras Funciona também, sempre. né? Existe várias outras opções, né? Cada um tem um jeito de exatamente. sair. A minha foi essa. Porque às E vezes eu tô. isso tudo que a gente está falando, essa questão de educar os sentimentos, do conhecimento, do estudo, quando você une as duas coisas, você começa o processo da reforma íntima, ou seja, de se reeducar moralmente. E falando disso, a gente vai entender, como a gente já estudou, né? A gente vai estar revendo aqui, a questão dos médiuns segundo as suas qualidades morais, né? Quais são os tipos de médiums segundo as suas qualidades morais? Depois a gente vai ver os tipos de médiums segundo a sua forma de comunicar. Mas agora é segundo as suas qualidades morais. Aí a gente estudou. Aí tem dois grandes grupos. O grupo de médiums imperfeitos e o grupo dos bons médiums, né? E aí a gente, dentro do primeiro grupo dos médiuns imperfeitos, a gente estudou os obsidiados. Obsidiados, que são aqueles que sofrem a obsessão, sofrem a influência de espíritos perturbados. Geralmente, o médium obsidiado, ele sabe que ele está sob uma influência. Tá? Ele está consciente de que está havendo ali uma influência. Porém, como é uma influência muito ostensiva, muito forte,
ele não tem facilidade de se libertar daquela influência. Porque ali pode ser um espírito vingativo, que está ali com ele por vingança, pode ser um espírito orgulhoso, um espírito covarde. A gente depois, na parte de obsessão, vai entender melhor isso. Tá? Então, aquele médium que está numa faixa vibratória mais baixa, que não procura se evangelizar, né? Ainda está naquela fase de reclamar de tudo, de ver sempre o lado negativo, ele está muito propenso a ser obsidiado. Estar sobre uma influência constante de um espírito, tá? Lembrando que a gente tem os mistificadores. Nem sempre o mistificador é um obsessor. Depois a gente vai explicar melhor. O mistificador, ele está ali para enganar. Não especificamente aquele médium, mas talvez o grupo. Ele vem e fala algo para enganar, para se fazer passar por um outro espírito, por exemplo, e vai embora. Quando é um caso de obsessão, o espírito permanece constantemente com o médium ali, querendo influenciá-lo. Fala, Hugo. Então, mas uma curiosidade, esse médium, né, nesse nível de imperfeição, digamos, né, esse médium obsediado, suponhamos que, igual a Adriana falou, quando você tem um trabalho, suponhamos à noite, você já começa a se preparar para o trabalho desde o momento que você acorda, né? Então você tenta estar numa vibração bacana, alimentação, né? Quando esse médico, por exemplo, chega para trabalhar na equipe, não tem um bloqueio ali, a equipe de suporte, digamos assim, espiritual, não consegue, tipo assim, aliviar um pouco a barra dele para ele poder desenvolver um trabalho melhor, ou às vezes fura esse bloqueio. E digamos assim, esses obsessores que estão com ele podem também ficar ali, né, na equipe, sabe, assim, atrapalhando, contribuindo para que haja uma mistificação qualquer, digamos assim, que produza uma mistificação. Isso pode acontecer? Pode. É o seguinte. É curiosidade. Isso vai depender, Hugo, da sintonia do grupo. Se o grupo mediúnico está numa sintonia elevada, se numa média geral das pessoas que fazem parte daquele grupo buscam, né, constantemente se aperfeiçoar, fazem todos eles essa preparação para estar no trabalho, pode acontecer de um dos membros do grupo chegar lá e não está 100%, ele está meio que sobre uma influência mesmo, ele passou um dia difícil, e nesse caso, a espiritualidade ajuda muito, praticamente carrega no colo. Protege, ampara e acolhe, sabe? E faz de tudo para proteger o trabalho. Porém, se é um grupo que é um grupo leviano, um grupo que não preocupa-se com a reforma íntima, o grupo mediúnico que está preocupado mais com fenômenos, que está ali mais preocupado com manifestações espirituais, esse grupo está todo obsediado. Não é só um médium, não. É todo o grupo. Então, aquele trabalho ali, com certeza, não é um trabalho muito indicado para que você possa tomar um passe. Entendeu? Por isso que eu falei, se você conhece um grupo de médiums, né, ou uma casa espírita, e você descobre que aqueles médiums não estudam, corre. Então, o grupo que está no processo, que está procurando aprender, está estudando, está o tempo todo, né? Porque é claro, gente, não tem ninguém perfeito. Não é porque a pessoa é médium que ela vai ser perfeita. Não é porque eu estudo que eu sou um ser humano, que eu nunca perco a minha paciência. Pergunta para minha esposa, para meus filhos, você vê. Eles vão falar, esse homem é um demônio. Né? Claro que eu perco a paciência. Porém, é o que a gente estava até falando na outra turma. Conforme você vai estudando, se desenvolvendo, vai aprendendo, vai tomando consciência de si mesmo,
o seu nível de impaciência vai diminuindo. Então, por exemplo, eu perco a paciência hoje, sim, mas eu não fico tão bravo, tão nervoso quanto eu ficava há 5 anos atrás, que eu quebrava tudo. Entende? Você vai se lapidando, se melhorando. Então, os médiuns que estão no processo de melhoria, eles são praticamente carregados pela espiritualidade, são protegidos, são amparados. Se chega lá no trabalho e não está legal, aí os próprios mentores já conduzem ele para ele fazer um tratamento antes de começar a trabalhar, para que ele seja colocado numa sintonia melhor, para que ele se conecte ao grupo. Então tem todo um aparato, todo... Gente, na verdade, a gente é carregado pela espiritualidade, muito mais do que a gente pensa. Então essa pergunta sua, que poderia ser uma curiosidade, Hugo, ela veio muito a calhar e muito dentro do que a gente está falando aqui, da questão moral. Sim. Porque não é só um indivíduo, é o grupo em si. E tem uma questão, só complementando aqui, Hugo, você fez essa pergunta é muito interessante, mas tem uma coisa que você falou muito importante, que fala a questão do bloqueio espiritual pela equipe de trabalho espiritual. Ocorre da seguinte forma: a casa espírita, porque os grupos, por que tem os nomes dos grupos, Hugo? A exceção de desobsessão, a sessão de cura, chamada de cura de passes, tem outro tipo de trabalho. A sessão de desobsessão é outro tipo de trabalho. Somente os passes é outro tipo de trabalho. Todos têm bloqueio espiritual. Porém, mesmo com o bloqueio, não é que o espírito quebra o bloqueio e entra. Não é isso. Porque é permitido, só entra o que for permitido. Nós é que estamos achando que tem um bloqueio total, que não vai entrar ninguém. A nossa mente dá uma abertura, pronto, já fez a conexão. Né? Então, se a equipe toda desconecta, cai a vibração, a equipe toda cai, aí a vibração ali começa aquela coisa bagunçada, o que é que os benfeitores fazem, Wellington? Vai embora. Acabou-se o bloqueio. Então, por isso tem que tomar muito cuidado com grupos, né, que não fazem questão nenhuma de aprender como funcionam essas coisas, agem com a mediunidade, como é que é o nome, Hugo? Quando foi passado conhecimento de um para o outro, como é que chama? Me fugiu. Vai passando... Pode ser um grupo egoísta? Não. Quando passa o conhecimento de um para o outro assim, como é que fala? Nossa, senso comum? Hã? Senso comum, tradição. Vai passando assim, porque um ensinou para fazer assim, mas a pessoa não estuda, a pessoa não busca compreender as leis que regem as relações entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Não querem saber, não, eu faço assim desde quando eu era, né, na casa tal, eu fazia assim. Então, igual o Edson sempre fala, corre, porque você pode ter furos de bloqueio, sim, não porque o bloqueio não foi bom, é porque o grupo não teve sintonia. Lembrando da sintonia, gente, a gente sempre está tocando essa tecla de padrão vibratório, de sintonia. Não esqueça dessa frase. Você não é nada disso que você acha que é. Você é o que você pensa interiormente, que ninguém sabe. Rodrigo, você estava falando do atavismo? Oi? Você estava falando do atavismo? Atavismo, você vai passando aquele conhecimento popular, não sabe se aquilo tem fundamento, e vai passando e aquilo vira uma verdade. Eu dei um exemplo desse conhecimento, tem um outro nome também, que eu dava nas aulas de iniciação científica. Como eu não dou aula mais, gente, o negócio de ficar velho não está prestando. Eu não dou aula mais, estou esquecendo as palavras que eu usava, que eu não uso mais. Né? Empírico, uma coisa que é empírica. Né, você passa, o fulano fazia, vai passando para o outro, vai fazendo, sabe, assim, sem o real conhecimento, sem estudo, sem embasamento, porque aqui o embasamento também é científico, né? É filosófico, é religioso, é científico. E se você não se liga para estudar nem um pouquinho sobre essas relações, aliás, tudo que você for fazer, né, até o chá que você vai tomar lá que sua avó te ensinou para você pode fazer mal, porque tem plantas que elevam a pressão, tem plantas que abaixam a pressão. Aí você toma qualquer um só porque sua avó tomava. Enfim, esse conhecimento empírico, né, não tem fundamento científico. Aqui tem. É isso aí. E aí, dentro dos médiuns que estão sob
a obsessão? Ô, Hugo, ficou tranquilo? Respondeu? Sobre a questão da obsessão, né? Ainda tem também os fascinados. Médium fascinado, ele está num grau de obsessão um pouco mais profunda do que o obsidiado simples. Esses, eles não percebem que estão sob uma influência de um obsessor. Eles não estão percebendo que estão sendo manipulados, influenciados. Então é mais grave, porque a pessoa não tem consciência do que está acontecendo, não vê o que está fazendo, acha que é dela, e é uma influência, é uma obsessão, né? São os médiuns fascinados. Temos também os subjugados, um grau mais profundo ainda de obsessão. Gente, o caso da obsessão, da subjugação, o médium ele está dominado, completamente dominado, moral e intelectualmente pelos espíritos obsessores, pelos seus obsessores. Ele praticamente não está tendo consciência nenhuma de si. Está sob a ação integral da influenciação do obsessor. Mais para frente a gente vai entrar nisso e vai ver que o obsessor não é só espírito não, tá? Tem muito encarnado aí que é obsessor. Existe a obsessão de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, e por aí vai. Mas não é agora que a gente vai falar sobre isso. Então, temos os médiuns subjugados, temos os médiuns levianos, nós estamos falando aqui dos imperfeitos, né? O que são os levianos? É aquele que usa a mediunidade para brincadeira. É igual o Lauro fez a pergunta da tábua lá de Oyuja, né? Oyuja que fala, né? Que as pessoas utilizam de brincadeiras para se comunicar com os espíritos. E isso é muito sério. Mediunidade é uma coisa muito séria e jamais deve ser levada na brincadeira. Porque se você leva na brincadeira, você vai ser parte da brincadeira. E aí você não vai achar muito legal mais. Você vai ser o brinquedo. Você vai ser o brinquedo. A marionete, o fantoche. Isso mesmo. Né? Então temos os levianos, temos os indiferentes. Os indiferentes é aquele médium. Ele está ali, ele recebe um monte de instrução. Vem os benfeitores, os espíritos benfeitores, dão conselhos, dão dicas, mostram o caminho, né? E para ele, entra no ouvido e sai para o outro. É igual o filho quando está ouvindo pai e mãe falar. Quer nem saber. Esse é o médium indiferente, não tira proveito nenhum das instruções, né? Vai tudo em vão, os espíritos. Aí o que acontece? Porque espírito benfeitor, gente, ele não fica insistindo ali, te perturbando. Ele vem e fala 1, 2, até umas 3 vezes. Ele vem, fala e vai embora. Ele vem, te dá o toque e vai embora. E ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele não fica ali na sua cabeça o dia inteiro, a noite inteira, o tempo inteiro, a semana inteira, o ano inteiro. Ele vem e te explica, olha, esse caminho pode ser que não dê certo por causa disso, disso. O caminho que Jesus nos ensinou foi esse. Aí você ignora. Aí você vai lá e quebra a cara. Aí ele vem de novo, olha, eu te avisei, o negócio é aqui, você vai por aqui. Aí você ignora, você quebra a cara de novo. Esses são os indiferentes, né? Vai batendo a cabeça. Sabe, vai que nem aqueles robozinhos, vai, bate e volta, o brinquedo bate e volta, bate na parede e volta, aí bate na outra parede e volta. É assim que é o médium indiferente. Presunçosos, né? Tem a presunção, acham que são os únicos. Isso aí está muito ligado com o orgulho, né? Agora, essa leva que eu vou falar de médiuns imperfeitos está muito ligado ao orgulho, né? Ele tem a presunção de achar que só ele recebe o espírito superior. E só as mensagens dele é que são as mensagens corretas, né? E o que vem do outro está errado. Só está certo o que vem
da mediunidade dele. Ele é presunçoso. Ele se acha um médium melhor, né? Ele só acha. Aí entra nos orgulhosos. Esse aí, narizão é lá em cima, né? O nariz dele não cabe, é tão grande que não cabe para o rumo que ele vai. Tem que ficar para cima. Então ele se vê melhor que o outro, né? E aí qualquer coisa que alguém fala, né, para ele já torce o nariz. Já torce. Não acha bom de ser orientado e às vezes de receber uma corrigenda, né? Ele não gosta muito não. Por quê? Porque ele acha que ele já sabe tudo. Ele acha que ele já é o suprassumo, a última bolacha do pacote, o rei da cocada preta. Ele já se acha. Então, médio orgulhoso é o famoso, a gente fala muito na PNL, é o copo cheio. O que é o copo cheio? Copo, quando está cheio, não cabe mais nada, né? Se você pôr água, ele derrama. Ou seja, tudo que vem de fora, derrama. Não entra, não absorve, porque ele está cheio. Esse é o orgulhoso. Ele é um copo cheio. Não absorve nada do que vem de fora. Porque ele acha que ele é o suprassumo da razão, né? Os suscetíveis, né? Esses aí, você falou qualquer coisa para ele, mas é um milindre, é o famoso chilique, sabe, menino birrento, menino quando dá chilique, quando você fala uma coisa para o menino, ele sai dando chilique, esperneando. Esse é o suscetível. Ele é a mistura do orgulhoso com o presunçoso, junta tudo num pacote só. Você não pode falar nada. Se chegar para ele e falar assim, olha, isso que aconteceu aqui não estava muito legal, quebrou um pouco a vibração, a gente tem que estar alinhado com o evangelho, acho que essa mensagem que você recebeu está um pouco fora. Nossa! Aí você atingiu o coração dele, né? Você feriu gravemente o ego dele. Então, aí ele se afasta, né? Aí eu lembro da frase de Erasto, o espírito Erasto está no Evangelho, se eu não me engano, está no Evangelho. Ou no Evangelho ou no Livro dos Médiuns. Ele fala assim, para esses médiuns, deixem-os ir pavonear no outro lugar. É melhor o trabalho sem eles. Porque eles são os dons da verdade. Tudo tem que ser deles. Eles sempre têm razão. E eles se afastam ao menor sinal de contrariedade ou crítica. Os mercenários. Gente, eu estou tocando aqui, se alguém tiver dúvida já, fala, me chama aí, pode me interromper, tá? Os mercenários, esse é fácil, né? É o que precisa do din-din, né? Tudo que ele faz mediunicamente, ele cobra pelos seus trabalhos mediúnicos, né? E a gente remete aí o ensinamento do nosso grande amigo. Nosso grande amigo disse, dai de graça aquilo que de graça recebestes. Mediunidade existe para que você a utilize para o bem. Mediunidade existe para que você utilize para auxiliar, para te ajudar a fazer a caridade. Não é uma coisa para você utilizar em benefício próprio, de jeito nenhum. E esse bem é coletivo, é para as pessoas, não é só para, não é para a pessoa, não, é para o coletivo. Exatamente. No capítulo 20, no capítulo Dai de Graça, como é que é? Capítulo 20, 25, 26, se não me engano, do Evangelho. Pois é, então, pessoa te cobrou, meu amigo, corre, mas você corre muito. Porque ali com certeza tem obsessão, tem mistificação, porque a sintonia dele com certeza não é das melhores, né? Ambiciosos. Esse aí é uma variação do mercenário. O ambicioso, a única diferença é que às vezes ele não cobra o dinheiro especificamente, mas ele cobra um favor, ele cobra um reconhecimento, ele cobra uma posição social, ele quer tirar vantagem de alguma forma da mediunidade dele. Não especificamente com dinheiro, mas outros, né, outros benefícios que ele pode tirar. Né? Fama, pode querer fama, prestígio. A gente está careca de ver, né?
gente que quer se autoimpor, quer holofotes, né? Tem muito médium aí que gosta de um holofote, gosta de aparecer, né? Temos muitos casos aí. O que mais? Os de má fé. Esses médiums de má fé, o que eles fazem? Geralmente, eles simulam ter uma faculdade mediúnica específica que ele não tem. Às vezes por inveja, às vezes por... Ele está num grupo mediúnico, ele tem intuição. A mediunidade dele vem por intuição, né? Ele conversa com alguém, vem as intuições. Aí ele vê o colega, que o colega é um psicógrafo, ou seja, ele escreve, ou um médium vidente. Aí ele finge que vê, ele finge que escreve, né? Ele usa de má fé para enganar as pessoas, dizendo que tem algumas faculdades mediúnicas que ele não tem. Ele tem uma específica, mas simula as outras, né? Egoístas são os que usam a sua mediunidade para benefício próprio. O mentor falou aquilo, eu vou guardar só para mim, não vou contar para ninguém, porque eu que vou me beneficiar. Sabe? É meu. Nossa, ele falou que tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Ele falou isso, falou aquilo. Ai, é para mim. Não vou contar para ninguém que o mentor falou. Eu vou utilizar isso só para mim, só eu que vou aparecer, né? Esse é o médium egoísta, tá? A Alexandra perguntou aqui, já respondo sua pergunta, Alexandra, só um minutinho. Só para completar o quadro dos imperfeitos. Os invejosos, para fechar o quadro, né? Médium invejoso. Lembra da gente falar aqui? Por que uma pessoa tem inveja? Porque ela não tem O que o outro tem. ou Como seja, você ela deu o não se exemplo do vê... carro. Isso, ela não se vê Capaz de ser o que o outro capaz. é. Isso. Ele não se julga capaz. Então, ele vê o outro médium desenvolvendo, trabalhando, e ele não se julga capaz de fazer aquilo, de ajudar daquela forma, né? Então, ele sente inveja dos colegas. Ele é invejoso, né? A Alexandra está perguntando aqui a diferença entre o médium fascinado e o subjugado. Alexandra, eu até comentei aqui bem por cima, porque aí não cabe a gente especificar muito ainda a obsessão, porque tem um monte de coisa que a gente precisa entender antes de falar de obsessão. Porém, o fascinado, o médium fascinado, ele geralmente ele não tem consciência de que ele está sofrendo uma obsessão. Porém, ele ainda tem consciência de si. Ele ainda toma algumas decisões, ele faz algumas coisas, e outras ele está sob influência, permitindo que o espírito o induza a tomar algumas decisões e fazer algumas ações, tá? O subjugado, ele está sob domínio total. Subjugado é o caso mais grave de obsessão. O subjugado está sob domínio intelectual, moral. Ele simplesmente, ele praticamente não tem consciência de si. Está sob o comando e a influência do obsessor. Essa é a diferença. Ok? Beleza. Pessoal, esse quadro é o quadro dos médiuns imperfeitos. E agora, escreve isso no seu cérebro. A qualidade mediúnica é medida pela qualidade moral do médium. Quando que você entende que um médium é um pouco melhor, ele é mais desenvolvido do que outro? Pela qualidade moral. Porque aí a gente volta lá no que a gente aprendeu no início do módulo sobre o padrão vibratório. De acordo com o meu tipo de pensamento, sentimentos e crenças e comportamentos, tudo uma coisa está ligada à outra, né? De acordo com os meus hábitos e comportamentos, eu vou me sintonizar e conectar com aquele nível de espíritos
ou pessoas encarnadas que estão naquele mesmo nível que eu. Portanto, quanto mais eu me desenvolvo moralmente, mais conexões elevadas com espíritos sérios eu vou ter. Quanto mais eu busco a reforma íntima, menos mistificado eu sou. Porque a minha sintonia me conecta, me afiniza com espíritos de graus mais elevados. Então, quanto maior a minha qualidade moral, melhor a minha qualidade mediúnica. Pode falar, Laura. É que esse médium que tem a qualidade moral mais elevada, ele não é só pela palavra que ele passa para a pessoa, mas é também pelos exemplos que ele vive, né? Que nem o Chico Xavier, né? Ele fazia caridade, ele vivia o que ele pregava, né? Então, quando a gente sente quando o médium é bom mesmo, quando ele não só por ele falar coisa boa para a gente, mas ele também dá o exemplo. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso. Por que Jesus passou por tudo isso? Por que Jesus veio reencarnar entre nós, sendo um espírito puro, passou por toda a humilhação que ele passou, para dar o exemplo. Porque o líder de verdade, ele tem seguidores pelo exemplo e não pela palavra. Né? Então, gente, mediunidade está intimamente ligada à sua qualidade moral. Então, quanto mais você busca se melhorar, melhor médium você vai ser. Ou seja, menos imperfeito você vai ser. Gente, lembra que, complementando, meu amigo, qualidade moral é comportamento, não é pensamento, não é só pensamento. Ai, eu preciso ser justo, eu preciso ser igual o nosso amigo está falando. É pelas as atitudes, o comportamento. Porque palavras, gente, a gente pode evangelizar, como já diz Paulo de Tarso, evangelizemos, nem que seja pela palavra. Palavra é o último recurso de evangelização. Por isso que nós aprendemos aquele ciclo. Por isso que nós falamos de tudo aquilo antes de falar da questão da qualidade moral. Para entender que vem do comportamento. Joga lá no ciclo, você vai entender. Certo? Então, a gente teve aí o quadro dos médiuns imperfeitos. Né? Então, quanto mais eu me busco evoluir moralmente, menos imperfeito eu me torno. É uma caminhada, como a Edna disse, né? É passinho por passinho, degrau por degrau, e aos poucos a gente vai nos melhorando e vamos nos edificando como seres humanos, trazendo a humanidade para dentro de nós, trazendo o ser humano que há em nós. E aí, consequentemente, a nossa mediunidade se desenvolve, né? E agora, então, o quadro dos bons médiuns. Aí a gente tem os médiuns sérios, né? O que é um médium sério? É aquele que ele tem consciência da responsabilidade, que a gente falou aqui. Ele sabe da importância da educação evangélica que vai fazer com que seus comportamentos se modificam. E ele sabe da seriedade e a responsabilidade que é o uso da sua mediunidade. Então, ele vai utilizar essa mediunidade somente para fazer o bem. Utilizá-la para auxiliar, para o bem maior. Ele jamais vai brincar com a sua mediunidade. Ele jamais vai usar da sua mediunidade para satisfazer curiosidade ou para coisas fúteis. Ele vai usar a sua mediunidade para o que realmente é sério e para o bem comum. Esse é o médium sério. Ele jamais vai brincar com a sua mediunidade. Ele tem consciência do quão sério
é essa responsabilidade de ser médium, certo? O médium sério, ele é assim. Qualquer sentido, comunicação que ele suspeita que pode ser algo fútil, para ele é como se fosse um sacrilégio. Como se ele estivesse fazendo um sacrilégio. Um pecado absurdo contra o dom que Deus deu para ele, sabe? Ele leva bem a sério a sua mediunidade. Jamais vai brincar. Temos os modestos. Quer entender o médium modesto? Pega o Chico. Aí vamos pensar, caramba, velho. Ele tinha contato com Emmanuel, com André Luiz e vários outros. Espíritos de alta categoria. Livros e livros, mais de 470 e tantos livros, né, Dri? Que ele escreveu. Um conhecimento... Cara, quem assistiu... Você assistiu, né, Hugo, Pinga Fogo? O programa Pinga Fogo? Você viu lá o conhecimento que ele passa naquele programa, né? E ele não teve nem o 4º ano primário. E ele fazia questão, em cada resposta, de dizer: o Emmanuel está me dizendo, o fulano está falando. Ele jamais se colocava como o dono da verdade, ou o dono da resposta. Ele sempre se colocava no lugar dele, né? Eu não tinha, ele se via como uma pessoa que não tinha mérito nenhum, porque não era dele. Tanto é que, com um acervo, né, de livros tão grandes, e livros que vendem até hoje no mundo inteiro, ele podia ser milionário. E ele morreu humilde, simples, morando numa casinha simples, pobre, sem absorver nada daquela riqueza material que todos esses livros poderiam proporcionar a ele. Não só os livros, quanto todo o trabalho mediúnico que ele fez, né? Então, e ele, o modesto, ele sempre está preocupado. Ele é o contrário do suscetível, que lá se melindra com qualquer crítica. O modesto, ele pede crítica. Ele fala: gente, ó, pelo amor de Deus, se vocês perceberem qualquer resquício de orgulho da minha parte, me avisa. O modesto é assim. Ele jamais vai tirar proveito do que vem da espiritualidade, né? Temos os devotados. Devotado é aquele que ele se entrega ao trabalho mediúnico, ele se entrega à caridade. Às vezes ele abdica do próprio descanso, ele abdica de um momento de lazer, ele abdica de algo que ele gosta de fazer pela caridade, para ajudar o próximo, para usar não só a sua mediunidade, mas as suas atitudes, as suas ações, para auxiliar e para fazer o bem. Ou seja, é devoção, é se entregar ao trabalho da caridade, né? Fala, Edna. Para falar a verdade, eu acho que o Chico se encaixa em todos esses. Porque ele já deixou de fazer coisas que... Aliás, ele não fez nada, né? Em prol a ele. Ele fez só em prol a bondade, né? Ajudar. Eu andei lendo, para falar a verdade, isso é o Chico, né? O Chico foi um exemplo de um bom médium, na verdade, né? Essas qualidades estão dentro do bom médium. O Chico foi um exemplo de bom médium. De né? todas essas Ele tinha coisas, todas essas qualidades, isso mesmo. Todas essas. Todas Desculpa. essas. Não, imagina, vocês estão... Ó, fala, veio dúvida, quer falar? Pode falar, gente. Não, E eu acho que é um fé... comentário, assim, né? Porque eu andei lendo e andei pensando, né, na vida do Chico que ele teve, e até vi aquele coisa que a Adriana falou aquele dia, dele não levar a doença, que ele teria vergonha,
eu vi, eu achei lindo. Então, depois que eu li isso aqui, eu percebi que o Chico é o médium que se encaixa em todos esses aqui, esses requisitos para um bom médium. Isso, com certeza. Ele é um modelo para nós, né? É, Nós para estamos nós, bem né? longe dele ainda, Não, lógico, mas ele é um modelo, é um é. modelo de médium A para ser todos seguir. nós. É, isso mesmo. E por fim, os seguros, né? O médium seguro, gente, é aquele que, além de ser sério, modesto, devotado, ele tem consciência da vibração, do padrão vibratório dele. Ele está o tempo todo orando e vigiando. Ele se vigia o tempo todo. Então, ele tem segurança de exercer a sua mediunidade. Ele tem confiança na sua mediunidade porque ele está sempre buscando a educação evangélica, a educação de sentimentos, tudo aquilo que a gente vem falando da questão moral. Ele está neste caminho. E pelo fato de estar neste caminho, ele confia com mais segurança, porque ele está numa sintonia mais elevada e ele tem contato realmente com espíritos sérios, com espíritos bons, com espíritos superiores, né? Então, ele tem uma linha de conduta moral. Então, ele tem mais segurança mediúnica. Sabe, aquela questão que é muito comum entre os médios, vem uma intuição, o médium assim, mas será que eu posso falar isso? Ai, mas será que isso não é coisa da minha cabeça? O médium, o bom médium, que está consciente da sua caminhada moral, não passa esse tipo de pensamento na mente dele. Não é que ele não coloca o crivo da fé raciocinada que a gente falou no nosso estudo aqui, e nem no que a gente falou hoje respondendo para o Hugo. Não é que ele não coloca o crivo, ele coloca o crivo, mas ele está seguro, sabe? Ele não deixa pequenas dúvidas interferir no seu trabalho. Por exemplo, o Divaldo, né? A gente até comentou esse caso aqui. Divaldo, quando recebeu um dos primeiros livros da Joana de Ângeles sobre a questão da psicologia, né? Ele não tinha conhecimento da psicologia. E eram coisas inovadoras. Ele, com o livro pronto, ele tinha segurança que foi a Joana de Ângeles que trouxe para ele. Ele tinha segurança para escrever, para trazer tudo aquilo. Mas depois da obra pronta, ele ainda foi procurar um psicólogo, né, uma pessoa de respeito e renome na área, para validar o que foi escrito por ele. Entendeu? Ele fez o trabalho com segurança, mas não deixou de usar a fé raciocinada e analisar a mensagem ali com alguém que entendia do assunto. Ele não teve dúvida nenhuma da sua mediunidade. Ele não teve dúvida da sua capacidade de escrever e de transmitir. Mas ele usou a fé raciocinada. Pode falar, Hugo. É que ele procurou dois, na verdade, não foi um só um. Isso mesmo. Isso mesmo. É. Procurou dois. Você vê. E aí você pode dizer que Divaldo, na sua atual condição, era inseguro mediunicamente? Claro que não. Ele tem total segurança, confiança em Joana de Ângeles, mas ele não deixou de usar a fé raciocinada. Se brincar, foi até ela que pediu para ele. Leva lá para ele validar, né? Porque ela, não sei se todos aqui viram o filme, né? Quando ele escreve o primeiro livro, ela chega para ele e fala: olha para essa rosa. Tinha uma rosa em cima do livro e a rosa sangra, né? A rosa derrete assim. Aí ela fala: não espere somente elogios, não espere ser exaltado pela obra. Espere vir críticas, espere vir muitas dúvidas, espere você vai ser, nós vamos ser muito atacados por aqueles que não acreditam. E para estes nós responderemos com o silêncio. Porque o médium que muito se explica é porque, com certeza,
ele está sem razão e, com certeza, ele está mistificado, pensando bem, né? Então, era ela muito séria, ele muito sério, seguro da sua mediunidade. Então, provavelmente, esse fato de ter levado a obra para os profissionais analisarem é justamente até para ele ter um respaldo com relação à humanidade, às pessoas que viriam contra ele. Não questionando a mediunidade dele, mas para ele entender que quando a pessoa estivesse falando algo, ele saberia se precisasse responder, ou mesmo no seu silêncio dentro dele, ele saberia que a coisa foi feita com seriedade, estava no caminho certo, né? E aí a gente fecha os dois quadros. Isso é tão importante, gente. A gente fez um apanhado geral do módulo da introdução até aqui, mas nesse item específico a gente detalhou de novo para vocês. Tamanha é a importância de entender esse quadro, porque esse quadro, olha o que Kardec nos traz pelo espírito de Sócrates. Questão 197. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que pensais para conduzir o espiritismo ao verdadeiro caminho. Gente, é uma linha de conduta. A gente acabou de aprender uma linha de conduta não só mediúnica, mas de vida. É uma linha de conduta de comportamento. Pega esse quadro dos bons médios aí e vai analisar. Imagina você utilizando isso na sua vida, nos seus comportamentos, como você vai melhorar como pessoa, como ser humano. É uma linha de conduta, é um gabarito de vida, uma referência de vida, um manual. Por isso que ele falou isso. Ele resume todos os princípios e contribuirão para conduzir o espiritismo. Por quê? Quanto mais os médiuns se educarem, mais eles vão levar o espiritismo pelo caminho evangélico, que é o caminho dos ensinamentos de Jesus. E por falar em Jesus, para fechar, né, encerrar com chave de ouro o nosso módulo, primeiro módulo. Walter Barcelos é um contemporâneo nosso aqui de Uberaba, que ele escreveu um livro chamado Mediunidade e Discernimento, que eu tive a honra de ganhar pessoalmente dele, esse livro, com dedicatório e tudo. E ele fala assim: para os benfeitores espirituais é muito mais fácil encontrar ressonância junto ao médium de coração sincero, com desejo de instruir-se, disposto a educar-se, pronto a amar e servir com Cristo. Ou seja, gente, a espiritualidade não espera que a gente se torne, de repente, bons médios do dia para a noite. É lógico que nós não vamos nos tornar anjos de um momento para o outro. Porém, quando estivermos de coração sincero, com o desejo sincero de nos melhorar e fazendo isso que nós estamos fazendo isso aqui agora, numa bruta sexta-feira, quase 10 horas da noite, estamos aqui buscando instruções, aprendizados, né? Dispostos a nos educar. E quando o médium estiver pronto a amar e servir com Cristo, este terá mais contato, mais ressonância, estará mais conectado, mais afinizado com os benfeitores espirituais. Por isso a gente volta lá naquela questão do grupo mediúnico. Não adianta só um médium, mas o grupo em si tem que estar nessa sintonia, nessa busca de aprendizado, de estar alinhado com o ensino de Jesus e principalmente buscando amar. Se você
O mentor falou ontem no trabalho para uma pessoa que estava em atendimento, ele falou assim: todas as decisões que você tomar na sua vida embasadas no amor, você jamais irá se arrepender. Qualquer coisa que você for fazer, se você tomar aquela decisão com amor na frente, tomar aquela decisão por amor, você jamais, jamais vai se arrepender. Pode falar, Heloísa? Então, igual você está falando, o amor na frente, né? Tive umas dicas aí e eu vou compartilhar aqui. Pensar assim, se fosse Jesus no seu lugar, o que ele faria? Não querendo se comparar a Jesus, mas segui-lo, né? Tentar segui-lo, né? E aí, ainda nesse tópico aí de dicas, uma coisa que sempre me ajudou muito é sempre estar vendo e revendo e revendo e revendo a história de Jesus. Né? Independente do evangelho, tudo, mas revendo. Sei lá, se passou a novela Jesus, eu assisti as 2 vezes que passou. Sabe, se está passando de novo a Paixão de Cristo, eu assisto de novo, de novo, de novo. E não canso de assistir. E aí, eu não sei se vocês já viram, tem uma série que chama The Chosen. Você baixa o aplicativo no celular, ela foi feita com doações, como que eles falam? Financiamento coletivo, né? Acho que é isso. E ela é bem, assim, uma visão do Jesus, né? Jovem, como jovem, os apóstolos, jovem. Então, é um pouquinho diferente, né? Daquela coisa, assim, sofrida que a gente está acostumado a ver, mas é mais uma opção. Né? Aí fica aí a dica. Vou até escrever o nome aqui, se o pessoal interessar, porque você baixa de graça no celular e você pode espelhar na TV, né? Ótimo, coloca aí para nós. Aproveitando as dicas da Heloísa, eu assisti um filme que tem na Netflix, chama Ressurreição, mostrando a história de um general, na verdade ele era outro nome na época, tipo um general do exército lá de Pilatos, e ele duvidava, claro, e ele foi responsável para executar a crucificação de Jesus. E a história desse soldado, desse general, e ele estava naquela questão assim, de proteger o corpo de Jesus a todo custo, porque os fiéis acreditavam que ele ressuscitaria. E se o corpo sumisse, né, isso viria a público e eles iam acreditar que Jesus ressuscitou. E ele, inclusive, colocou 2 guardas para vigiar o túmulo de Jesus. E mesmo assim, o corpo desapareceu. Né? E aí, esse soldado começa a buscar, a procurar em tudo quanto é canto para achar o corpo a mando de Pilatos. Porque se eles não achassem o corpo, existiu toda uma revolução e o poder de Pilatos e dos governantes romanos poderia estar sendo colocado à prova. E nessas buscas, ele descobre onde os apóstolos estavam escondidos, e quando ele entra no lugar e se depara com todos os apóstolos reunidos, Jesus estava lá com eles, materializado. Ele fica atônito, ele não sabe como reagir àquela situação, porque ele foi o mandante, o responsável pela crucificação, porque ele era o chefe do exército romano. Ele viu o corpo de Cristo lá, morrendo, ele viu Cristo desencarnar. De repente, daí a alguns dias, eles vê Cristo conversando com os apóstolos. Então, o filme é muito bonito que pega essa parte da Bíblia, sabe? E ele começa a seguir os apóstolos para entender aquilo. Então, chama Ressurreição. Vale muito a pena assistir. Vale demais a pena assistir. Fica a dica para o final de semana aí. Bom, para a gente fechar, então, só para entender, os bons espíritos não esperam os médiuns perfeitos,
Não esperam os que já estão no mais alto grau. Eles buscam os humildes, os médios que têm um coração sincero para fazer o bem, que está disposto a trabalhar com amor e alegria para o bem do próximo, mesmo que ele esteja sob várias provações, certo? Aquele que está nesse caminho, ele com certeza estará na vibração e na conexão dos benfeitores. Ou seja, a linha de conduta é a metáfora do lago. Quanto mais nós buscarmos a evolução, a nossa instrução evangélica, a nossa educação de sentimento, a nossa elevação moral de comportamentos, buscando ser melhor todos os dias, nós vamos serenando a nossa alma, igual as águas de um lago. Quanto mais tranquilas as águas são, mais elas vão ter a capacidade de refletir a estrela que jaz no infinito. Quanto mais limpa a água, mais ela será capaz de revelar os segredos que ela tem na profundidade desse lago. A mediunidade em si, em termos de fenômenos, não basta. Não basta. Ter fenômenos, poder se conectar a espíritos, ver, ouvir, falar, escrever, é apenas um recurso. Fazer o bem, o bom uso dela, é que cabe a nós, através do nosso esforço íntimo de nos tornarmos melhores. E aí sim fazer um uso adequado dessa mediunidade, em prol de nós mesmos e em prol do próximo. Porque a mediunidade é simplesmente uma ferramenta. Cabe a quem manipula a ferramenta se essa pessoa sabe ou não usá-la. Fala, Laura. Então, essa questão aí da mediunidade, né? É bom a gente pegar e praticar. E uma coisa que a gente melhora com o tempo é a perda do medo. Porque quem vive com medo não vive. Você respira, mas você não vive. E então você tem que pegar e ter coragem para fazer as coisas. Porque a morte ela é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Aconteceu com meu pai recentemente, vai acontecer comigo mais para frente. E a gente tem que perder o medo de viver, perder o medo de abraçar a pessoa. Se eu não morrer de Covid hoje, eu posso morrer de câncer amanhã, posso morrer de tantas coisas. Tem mais de 1000 maneiras de a gente morrer e a gente tem que viver. A gente tem que fazer o bem, a gente tem que produzir, tem que trabalhar, tem que sustentar a família da gente, tem que fazer o bem para os outros. Por que eu vou ficar com medo, apavorado, debaixo da cama, trancado em casa e achar que o mundo está desabando? Se Deus está comigo, a gente tem que transmitir o amor para as pessoas, tem que trabalhar, tem que ajudar os outros. Então, essa parte a gente tem que trabalhar mesmo, não pode ter medo. E quando a gente trabalha a oração, né, trabalha essa parte de se corrigir e tentar enfrentar as coisas, né, não se esconder, porque Jesus não se escondeu. O verdadeiro espírito, ele não tem medo, porque ele sabe que a vida sempre continua. Então você sempre tem que estar batalhando, buscando o melhor, não só para você, mas também para as outras pessoas. Desculpa se eu falei errado agora. Não, mas ele falou tudo certo. Por quê? Porque quando você tem medo, o medo é um sentimento que te traz baixas vibrações, baixas frequências vibratórias. Medo, tristeza, decepção, rancor, raiva, mágoa. Tudo isso são baixas vibrações. Quando você trabalha com medo, você está se conectando àquilo que você tem medo. Porque você está com baixa vibração.
né? E um detalhe, ele está falando disso com muita razão, se a gente enxergar do lado seguinte, essa coragem não é ser inconsequente, tipo, tá, a gente está no meio de uma pandemia, eu vou sair abraçando todo mundo e pegando, e não vou me cuidar, não vou usar máscara, não é isso. Eu vou me cuidar, eu vou usar uma máscara, eu vou me higienizar minhas mãos, eu vou tomar as precauções necessárias. Porém, eu não vou deixar com que o medo me impeça de viver. Porque isso, ou eu morro de Covid, ou eu morro por medo, né? Então, eu tenho que ter a coragem de viver e buscar sempre esse nosso amigo que está aí, trazendo a nossa fé, estou fazendo a nossa parte de tomar os cuidados que temos, não só com relação ao Covid, mas na vida, né? A gente está falando aqui de um gabarito de vida, moralmente falando, ter coragem de se humilhar como? Igual o Hugo falou no começo, de você viu que fez uma coisa errada, se retratar, voltar atrás, jogar o orgulho fora. Falei, olha, putz, não, eu fui um idiota com você, eu errei, eu estava... Enfim, me perdoe. Me perdoe. O que eu posso fazer para que eu possa retratar isso que eu fiz de errado? Enfim, é a gente ter coragem para enfrentar a nós mesmos. Coragem para enfrentar nossos medos, coragem para enfrentar nosso orgulho, coragem para enfrentar nossa preguiça, coragem para enfrentar nosso desânimo, coragem para sair da caixa, coragem para quebrar a nossa zona de conforto, nos desafiar. Segundo a nossa querida Joana de Ângeles, o maior desafio da humanidade é a própria humanidade. Mas o desafio não são vocês para comigo, sou eu mesmo para comigo. Se cada um procurar se melhorar, a humanidade se melhora, né? Parece até meio platônico isso, mas é verdade. É verdade. Se cada um fizer a sua parte, o mundo melhora sim. O problema é que existe o livre-arbítrio, né? Pessoal, maravilhoso, né? Maravilhoso esse conhecimento dessa conduta, que é um guia para a gente seguir o nosso caminho. Alguém gostaria de fazer algum comentário para a gente encerrar? Né, Dri? Dri, você queria comentar alguma coisa para fechar? Não, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Como já disse Jesus, né? Ser tu uma bênção. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. É fácil cobrar do outro, né? Fazer que é difícil. É isso aí. Gente, então vamos encerrar, né? Mais uma aula abençoada. A gente fecha aqui o nosso primeiro módulo. Graças a Deus. Qualquer dúvida que vier durante a semana, deem uma lida na apostila. As aulas estão todas lá no grupo para vocês assistirem. Qualquer dúvida, pode me chamar, ou no grupo, ou no privado. Chama a Adri, ou no grupo, ou no privado. A gente está disposto. E a aula que vem vai ser um bate-papo muito gostoso. Vocês vão ver o tanto que é legal. É muito legal o bate-papo que a gente vai fazer semana que vem. Tá? É muito mais descontraído do que... é prova. Não pensem, não é isso. É um bate-papo muito, muito gostoso. Vocês vão ver que vocês vão aprender muito mais com esse bate-papo que a gente vai fazer na aula que vem. Tá bom? E para acalmar o coraçãozinho de vocês, vai ser um bate-papo de perguntas e respostas, mas a gente vai dividir em grupos, duplas, ou trios, sei lá, vai depender do número que a gente tiver na aula. Vocês vão ver, vai ser muito gostoso. Certo? Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa, fiquem à vontade. E eu convido a nossa querida Dri para fazer o encerramento para nós.
Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer a Jesus por permitir que a gente pudesse realizar esse trabalho, que sem a bondade dele, o amor dele, nada seria realizado. Não teríamos conhecimento sobre o amor, sobre a verdade, se ele não viesse. Se não fosse por ele, o que seria de nós? Volvemos os nossos rostos para o Senhor, volvemos a nossa face para a face do Senhor, Senhor Jesus Cristo, governador do Divino Mestre, médico dos médicos, mestre dos mestres. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, por essa vida de encarnado que o Senhor nos permitiu agora, por essa vivência, por essa experiência. O Senhor nos ensinou que hoje somos muito melhores do que já fomos há 100 anos atrás. E que daqui a 100 anos seremos muito melhores do que somos hoje. Por isso não vamos desistir da caminhada, porque sob a tua égide caminharemos e buscaremos sempre no Senhor a força, o exemplo maior de tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Maria, por todo o seu amor, que adotou a humanidade como todos os seus filhos. Muito obrigado por tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que Nossa Senhora cubra de bênçãos todos os senhores, os seus lares, e que tenham uma boa noite e que descansem, que amanhã é um novo dia. Muito obrigado por tudo. Jesus abençoe. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui.